Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora começar esse nosso episódio de hoje da série de speedrun do canal, subindo o rating de 800 até os 2.200 aqui no chess.com. Partida aqui eu já coloquei para começar aqui, ele jogou com E4, E5, cavalo F3, vamos de cavalo C6. E agora, depois de D4, vamos tomar em D4 e enfrentar esse gambito escocês. Ele jogou aí sacrificando um peão. Vou jogar bispo C5, defendendo o peão de D4. Agora cavalo F6, pode transpor para uma posição de uma italiana, mas ele quer jogar o gambito escocês mesmo. E vamos ter confusão aqui pela frente, porque esse tipo de abertura leva para posições bem complicadas. Agora ele vai jogar com peão toma, bispo B6. Bom, e a verdade é que poderia até ser mais complicada essa posição, mas no geral é uma posição que tem bastante tática ainda envolvida. É que agora o centro ficou um pouco mais fechado. Vamos tomar agora em C6. Bom, e agora o bispo G4, cravando esse cavalo de F3, parece interessante. Ele já trocou rápido o bispo pelo cavalo em C6, o que me deixa com uma estrutura de peões pior. Só que eu tenho par de bispos, então eu posso pensar em lances como F6 para começar a abrir a posição, abrir na coluna F. De repente eu posso ter alguma pressão em cima desse cavalo. Se bem que aqui ele tem um lance interessante que é cavalo E4, D4 e dama B3 cheque. Rei H8. Mas aí cavalo D2 eu posso tomar em E5. Então não sei se é tão interessante assim. Bom, ele tem um problema para resolver agora, porque esse cavalo está cravado. E vamos colocar mais pressão em cima dele. Dama por F6. Sempre que tem uma peça cravada, a nossa ideia é tentar colocar mais pressão em cima dessa peça, mais ataques em cima da peça cravada. Agora ele tem que resolver esse problema do cavalo de F3. De novo, se tomar em E4, F4... Caramba, ele jogou H3. Bispo toma, assim eu já ganho um peão. E... Ok, vamos jogar bispo toma F3... Ele vai jogar dama toma, peão toma, e aí eu posso escolher entre tomar em C3 e depois tomar em F3, ou tomar em F3 direto. Eu vou tomar em C3 primeiro, porque na outra posição ele poderia usar da coluna C para atacar esse peão de C6. Aqui ele não vai poder fazer muita coisa. Vamos dobrar as torres em F. E a verdade é que não teve complicação nenhuma na partida, eu esperando as complicações... Não teve nada, vamos ter um finalzinho com peão a mais, onde vou tentar converter essa vantagem de ter esse peão a mais, o que não vai ser tão simples, para falar a verdade, porque eu tenho esses peões dobrados, eu vou ter que me livrar do peão de C em algum momento para conseguir transformar essa vantagem. Bom, por onde começar agora? Ele está querendo jogar um C4... Não tenho muita coisa na coluna F, então vamos tentar organizar essas torres de novo. Já que não tem nenhuma ameaça muito concreta. Se ele jogar C4, eu tomo e eu tento mudar o alvo para o peão de D4. A verdade é que ele tem muitas chances práticas na partida, chances de tentar um empate, tentar equilibrar ainda. Porque ele pode começar a buscar algumas simplificações com C4. Então essa pode ser uma ideia para ele. Já jogou C4, vamos tomar. E torre D8. Se ele jogar bispo G5, eu tenho torre G6. Vamos fazer de conta que eu tinha visto isso. Foi meio no susto, vamos falar a verdade, vai. Eu joguei torre D8 e já pensei, nossa, bispo G5. Mas aí eu vi que tinha torre G6. Bom, torre D6 agora. Torre D6 para bispo D4. E se ele jogar torre D1, eu tenho C5. Provavelmente ele vai jogar torre C1 para tomar em C6. Bispo toma, bispo toma. Bom, esse não pode ser 5. C5, peão toma, torre D1, toma em B6, toma, bispo toma. Vamos fazer C5. Se tomar, toma em D1, toma em B6, toma, bispo toma, torre D5 talvez.
entrou nessas simplificações aqui, mas acho que não tá muito certo o que ele tá fazendo não, hein? Vamos jogar a torre D5 para defender o peão de A. Ele tem torre C8, rei F7, torre A8, mas daí torre A1. Se tomar de bispo, eu tenho torre por A4. Se ele tomar de torre, eu simplifico, toma em A4. E vamos ganhar esse final de torre 2 peões contra bispo e 2 peões. Bom, acredito que ganha o final, porque os peões ainda estão isolados e eu vou conseguir invadir junto com esse meu rei, rei e torre. Acredito que eu vou ganhar esse final. Bom, ele não quis simplificar, mas agora eu posso fazer o quê? Torre B1? Porque a minha ideia é atacar o bispo e jogar torre B4. E agora a torre B4 para simplificar. Porque se ele joga a torre C8, depois vai cair o peão de A4. E se ele simplifica, aí tá muito perdido. O peão de B tá disparando. Vou jogar F7. E G6. E agora cai o peão de A4. E aí ele tá bem perdido na posição. F5. Rei F5 pode ser, ele volta. E agora vamos jogar ele achou ainda um jeito de seguir jogando. Como que eu posso jogar aqui para matar essa posição? Porque agora se eu jogar torre D6, ele dá cheque em C5. E se eu jogar torre A4, toma em G7. E H5, torre G5, rei E6. Vamos lá, vou tomar em A4. H5. Se torre G5, rei E6. E agora eu posso pensar em tirar essa minha torre e disparar o peão de A. Só preciso jogar um lance de rei como rei F6, rei E6 para consolidar a posição. E aí já era também. Bom, vamos ver se ele joga rápido aqui, o finalzinho, para a gente conseguir jogar uma segunda partida. Vou jogar aqui rei G6, tentando consolidar. E agora torre A2. Vamos levar o peão até A3. F5. De repente, com a ideia de rei E4, meu rei pode apoiar o avanço do peão de A. Tentar rei E4. Se ele tentar jogar um bispo G5 para ir atrás do peão, é muito lento, que assim meu peão de A ele dispara. Ele tentou até. Mas não dá tempo de fazer tudo isso. Se eu mudar um pouquinho o foco para ir atrás do mate, ao invés de promover esse peão. Porque agora a torre F5 ameaça a torre F2. Vou jogar esse. Esse. Porque agora o último cheque é torre C6, eu tenho rei B5. E aí ele não tem como defender e não tem mais cheques. E agora eu tô ameaçando tomar em F2 e começa a ter inclusive uns teminhas de mate na posição. Vou jogar a torre por F2 cheque. E agora a torre F4 com a ideia de torre G4. Aqui ele já pode abandonar, já a posição ficou sem esperanças. Mas ele vai seguir brincando aqui, vai que rola ainda alguma pendurada, alguma entregada até o final dessa partida. Mas tá vindo torre G4 já. Ele tá pensando bem.
no que fazer. Mas olha, o pessoal aqui na faixa dos 2.100 dá pra perceber que já tem um jogo bem mais consistente. Porque assim, tudo bem, ele perdeu um peão ali, a peça cravada, mas ele segue lutando aqui na partida, segue criando, não teve nenhum erro grave, assim, tirando perder um peão ali na abertura. Bom, agora eu preciso só trocar essas torres. Vamos jogar esse, torre D7 para torre C7, torre C3. Ou, então, dependendo do lance, eu jogo torre B4, torre B3 direto. Que aí eu consigo avançar esse peão. Talvez bispo F8. Ele tente manter um pouquinho mais. E aí eu vou para torre C7, torre C3. Bom, ele ainda segue lutando. E agora torre D4. De novo eu quero trocar as torres. Torre E5, eu tenho um torre D5. Aí depois torre D3. A verdade é que ganhar no xadrez você tem que ter paciência, né? Porque às vezes entra nos finaizinhos que tem que ir de um lado, tem que ir do outro. Sabe que a posição tá ganha, mas tem que ir com calma ali. Vamos jogar agora a torre D5. E aí tá tudo defendido. Torre D3 cheque. E finalmente nós vamos conseguir avançar esse peão até A3. Agora eu posso jogar um... Pode ser rei A4, se cheque rei A5. Que aí depois eu tô ameaçando o A2. Ou se ele... não, ele vai dar esse cheque, tirar o rei, fazer algum lance. E aí eu posso pensar em colocar a torre lá em A2 já. Tá pensando agora. Enquanto isso, o tempo dele lá vai passando. 2 minutinhos. Vamos jogar A2. Rei B3 e torre D1. Aí vamos forçar o abandono dele depois de torre D1. Aí ele vai ter que finalmente abandonar essa partida. Chegar a torre D1 de novo. E agora tá promovendo o peão de A. Já deu, já deu. Aí sim. Bom, vamos lá, ó. Vamos fazer a revisão da partida. Vamos ver o que rolou aqui nesse nosso episódio de hoje, né? Esse gambito escocês. Então o computador deu aqui 84.7 precisão para ele, 92.5 para mim. Vamos ver o que rolou aqui nessa partida. Antes de começar aqui, se de repente está querendo aprender mais sobre o jogo, aprender mais sobre xadrez, em breve nós vamos abrir uma nova turma de treinamentos da Chessflix. E se você quer fazer parte, basta você tocar no link que está na descrição desse vídeo, entrar para a nossa lista de espera, que assim que for abrir uma nova turma, você vai ser avisado primeiro, podendo assim entrar com uma condição especial, beleza? Bom, e vamos ver o que rolou aí nesse gambito escocês. Jogamos aí E5, cavalo C6, ele sacrificou o peão com bispo C4. E aí depois de C3, eu não quero aceitar esse gambito, pois dá uma compensação grande para ele. Por isso eu fiz cavalo F6. E agora um lance importante, responder E5 com D5. Eu sei que a posição ela é toda teórica, mas são alguns lances importantes de se fazer na abertura. Se você joga E5, é importante conhecer essas reações, né? Especialmente o D5 é um lance importante. Bom, aí ele jogou bispo C6, BC6, e agora veio o bispo G4. Aparentemente a posição ela é toda teórica, a posição já tem um certo equilíbrio. E aí eu faço F6 para tentar aproveitar dessa cravada. Lembra disso, sempre que você tem uma peça cravando um cavalo do seu adversário, você quer colocar mais peças atacando essa peça cravada. Bom, e aí ele entregou um peão já, acabou caindo o peão de F3. Olha, ele não gosta desse meu lance, ele acha melhor tomar em jogar cavalo D6, não tomar direto. Olha só, é fino esse lance, cavalo D6. Porque depois ele vai jogar um torre F6, torre F8, ele vai ganhar o peão de F, mas numa situação melhor.
Porque aqui eu acabo fortalecendo o peão de D4. Você vê que a vantagem ela cai bastante. Mas com o cavalo D6, o peão de D4 também é uma fraqueza. O cavalo pode ir para F5, para H4. Caramba, muito bom esse lance. Mas eu fui materialista demais ali, já fui atrás desse peão. E o final, de repente, fica difícil. É o que eu falei ali. Que é um final que ele tinha muitas chances de empate ainda. Só que ele foi para o caminho errado. Jogou com C4. E aí agora a pressão em cima de D4 pode ser desagradável. Ainda assim, olha, não era bem esse o caminho. É que ele jogou torre D1 interrogando, mas torre C1 tá próximo de um empate. Né? Uma leve vantagem das pretas. Jogou torre D1, C5. Aí esse final tá completamente perdido, porque ele perde a qualidade. Mas se ele joga, por exemplo, um torre C1, aqui não sei, hein? Porque, ó, bispo D4, bispo toma, torre D4, torre toma em C6, toma em A4, toma em C7, esse final... Ah, não toma em C7? Caramba, eu achava que tomando em C7 ele tinha recursos ainda. Caramba, mas o lance aqui não é tomar em C7. O lance é rei G3. Caramba, porque qual que é a diferença? Se toma em C7... Agora eu tenho torre F4, que segundo o computador ganha. Porque rei G3 agora eu vou ter um G5. Não, torre F7. Ah, e a torre vem por trás agora. Se esse, torre A8, acabou. Então, caramba, esse lance é muito difícil de fazer. Rei G3 primeiro. Tem que ver a ideia do torre F4. Para só então tomar em C7. Aí o final ele empata. E aí, você viu isso? Caramba, muito fino esse lance. Bom, mas meu adversário não viu nada disso, acabou pendurando a qualidade, ficou bem perdido ali, mas é incrível como tem recurso numa partida de xadrez. Mas é isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, tenha aprendido mais e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.